Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 24 do módulo 3, Resolução de Sistemas Lineares do curso de Cálculo Numérico. Nessa aula, então, a gente vai propor agora um segundo método iterativo, que é um aperfeiçoamento do Gauss-Jacobi, que é o Gauss-Seidel. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pequena revisão, pessoal, do que é o Gauss, método iterativo Gauss-Jacobi e como é que a gente chega no Gauss-Seidel. Tá? Bom, método iterativo a gente já tinha visto lá, pessoal, que nada mais é do que transformar um sistema linear ax igual a b em um sistema equivalente x igual a cx mais g, isolando o vetor x, no caso do Gauss-Jacobi, mediante a separação pela diagonal e supondo que a e i, ou seja, o elemento da diagonal principal, é diferente de zero, para todo i de 1, aqui faltou um para todo, né? De 1 até n. Tá? Porém, pessoal, para a gente calcular cada um dos elementos do nosso vetor na késima iteração, do nosso vetor solução, ou da aproximação do vetor solução, a gente pode, no caso do Gauss-Jacobi, né, do Gauss-Seidel, ao invés de usar x de k, usar x de k mais 1 para quem a gente já calculou. Tá? Isso eu vou deixar mais claro daqui a pouquinho. Tá? Então o que acontece? Você vai usar, imagina que você está calculando o elemento j, você vai usar os elementos anteriores para calcular o jésimo elemento do vetor. Né? Então, por exemplo, se você já calculou x1, xj menos 1 para késima mais uma iteração, você pode usar todos esses valores para calcular o x de j e, obviamente, os valores de x de j mais 1 para cima, você vai usar da késima iteração, tá? E não da késima mais uma iteração. Eu vou mostrar isso aqui, vai ficar mais fácil de entender aqui embaixo. Tá? Então, por exemplo, no Gauss-Jacobi, o que eu fazia? Eu calculava o x1 de k mais 1 e fazia uso dessa equação. O x de 2 de k mais 1, o uso dessa equação, e assim por diante. Tá? E repara que em todas as equações, eu sempre uso x de k para chegar no x de k mais 1. Legal. Aqui no Gauss-Seidel parece com o Gauss-Jacobi, porque de início você, para calcular o x1 de k mais 1, da késima mais uma iteração, você vai usar o x2 de k, o xn de k. Agora, já no x2 de k mais 1, veja que nesse momento, se você já calculou o x1 de k mais 1, esse valor já está disponível, já está atualizado. Então, ao invés de usar x1 de k, como eu faria aqui no método Gauss-Jacobi, aqui eu vou usar o x1 de k mais 1, porque eu já calculei, acabei de terminar de calcular ele. Então eu uso um valor mais recente, né, de uma iteração mais recente. Agora, é claro que a partir do x3 e até xn, eu não tenho disponível ainda essa informação do k mais 1, esse valor do componente de x de k mais 1. Então eu vou ter que usar x de k mesmo. Tá? No caso do x de n de k mais 1, eu vou usar x de 1, x de 2, x de 3, x de n menos 1, aqui no caso, vai ser de k mais 1. Tá? Também de k mais 1. Por quê? Porque antes eu já tinha calculado aqui o valor de x de n menos 1 da késima mais uma iteração. Esse valor eu já tenho, então eu posso aplicar aqui, eu posso utilizar aqui. Tá? Então, pessoal, da mesma forma como eu cheguei numa expressão geral para calcular o iésimo elemento da aproximação da késima mais uma iteração para o Gauss-Jacobi, eu vou ter, por analogia ali, ou por comparação, também o x de i de k mais 1 do Gauss-Seidel. Tá? O que vai mudar exatamente? Repara que aqui eu não podia fazer a soma, né, dos elementos ali da matriz a soma dos produtos dos coeficientes da matriz A com os valores de x da iteração k, né, para i igual a j, ou seja, eu não podia fazer essa soma para o elemento da diagonal principal. No Gauss-Seidel, eu tenho que tomar cuidado porque, na verdade, eu tenho que separar em duas essa soma. Tá? Então, a soma nossa, ela vai de j de 1 até i menos 1, né? Que seria a diagonal principal, o i, né? Quando j for igual a i, é a diagonal principal. Mas antes da diagonal principal, eu uso o valor da késima mais uma iteração. Por quê? Porque até i menos 1 eu já calculei. Se eu estou calculando o componente i, então de 1 até i menos 1 eu já tenho a atualização da késima mais uma iteração. Tá?
Por outro lado, como eu estou calculando x de i, então de i mais 1 até n, eu ainda só tenho a aproximação, só está disponível para mim o valor de x da késima iteração. Tá? Isso parece complicado, mas a gente vai ver que no código que a gente vai utilizar, isso não vai ficar tão complicado assim. Tá? Uma coisa importante que a gente tem que observar, pessoal, é que, tá bom, eu estou usando essa fórmula aqui, mas como é que essa fórmula aqui está relacionada ou está associada à questão da função de iteração? Porque lembra, a gente tem que verificar se isso tem uma função de iteração, se isso cai naquela coisa no conceito de ponto fixo, tá? Para poder saber se converge de fato ou não. E depois aí a gente vai inclusive verificar condições de convergência. Tá? Então, para o método de Gauss-Seidel, a gente pode dizer, na verdade, que o Gauss-Seidel vai utilizar o quê? Ele vai decompor a matriz A numa matriz triangular inferior, L, tá certo? Que tem a diagonal principal zerada. E todos os elementos abaixo da diagonal principal são a própria matriz A. D, que é a diagonal principal da matriz A, os elementos da diagonal principal, e uma triangular superior, com a diagonal principal zerada também. Tá? Então você tem L, D, R. Tá? Eu vou decompor essa matriz A nessas três matrizes L, D, R e vou multiplicar por x igual a B. Tá? E aí o que acontece? O D eu vou isolar, vai ficar dx igual a B menos LX menos RX. E aí o que acontece agora é que eu vou passar D aqui, né? A inversa de D, e a inversa de uma matriz diagonal com diagonal que só tem a diagonal principal diferente de zero é tranquilo, é fácil de fazer. É 1 sobre A1, 1 sobre A12. Isso é a inversa de D dessa matriz diagonal. Então isso aqui é muito barato de calcular, é fácil de calcular, não é nada complicado, você consegue calcular isso aqui. E com isso você multiplica essa inversa por B, por LX e por RX. Tá? E aí como é que vai ser a nossa fórmula iterativa em termos matriciais? X de K mais 1 igual a D menos 1 de B. Isso aqui, pessoal, esse D menos 1 LX vai ser X de K mais 1. Por quê? Porque se eu já tenho esse valor aqui, quando eu for calcular o valor de x2, então esse cara é xk mais 1. Isso aqui, ó, a matriz L está associada aos termos abaixo ou anteriores à diagonal principal, que é o que eu comentei aqui, tá vendo? Ó? Diagonal principal de J de 1 a menos 1, I menos 1. Então é antes da diagonal principal. Né? Então seria, na verdade, esses termos aqui, ó, são antes da diagonal principal, e tem os termos depois da diagonal principal, que são os termos aqui associados ao valor de x de k, que você ainda não tem atualização quando você está calculando o componente ali, né? O iésimo componente de x na iteração k mais 1. Tá? Isso daqui, pessoal, eu posso reagrupar, eu posso pegar esse termo de xk mais 1, passar para esse lado, deixar em evidência e passar essa matriz que ficou em evidência para cá. Para quê? Para que fique na forma x de k mais 1 igual a uma matriz C x de k mais g. Isso aqui a gente não usa, normalmente a gente não vê essa matriz C e esse vetor g para Gauss-Seidel. Isso aqui é só para provar que a gente chega num x de k mais 1 igual a um φ de x de k, que é uma função de iteração. Tá? A gente, da mesma forma que a gente usou para Gauss-Jacobi na hora de colocar o código em Python essa fórmula, a gente vai fazer isso para Gauss-Seidel e vai aproveitar o programa do Gauss-Jacobi para chegar no Gauss-Seidel. Tá? Então, pessoal, com isso a gente já está preparado ou está pronto para mostrar para vocês como é que você pode pegar o código lá do Gauss-Jacobi, que a gente já fez na aula passada, e pode usar para construir o código do Gauss-Seidel, tá? A partir do Gauss-Jacobi. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo. Obrigado e espero vocês lá na aula 25, que aí finalmente a gente vai botar a mão na massa para fazer o Gauss-Seidel. Pessoal, obrigado e até lá. Tchau!